Muito boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, nessa noite de domingo. Antes, propriamente, da gente entrarmos na nossa oração, eu quero fazer um comunicado sobre os livros missionários. Os livros missionários já estão à disposição aqui na igreja, como muitos já sabem. Todas as pessoas podem vir aqui, todos os membros, retirar 20 unidades gratuitamente, mas também o pastor já trouxe os livros para aquelas pessoas que querem além dos 20. Então, 20 você vai tirar, sem pagar nada, e além dos 20, você vai contribuir com R$1, como sempre a gente fez, e aí você pode levar a quantidade, então, que você quiser. A gente só pede que você que vai levar mais que 20, que entre em contato com a tesouraria, através do irmão Joani, ou então você pode colocar lá no seu envelope do dízimo, ou fazer o seu Pix da quantidade que você precisa, que você vai retirar. Não tendo ninguém ali, você está, como é que eu digo? Você pode levar os livros, ok? Dentro de duas caixas abertas que estão ali, vai ter sempre um panfletinho assim. A gente ainda não carimbou todos os livros, mas vai ter sempre um panfleto com o carimbo já. Então, você pode levar principalmente dessas caixas que já estão abertas ali, para que a pessoa receba o livro também e já receba com o endereço aqui da igreja. Agora, nesse momento, eu convido você que está em casa para que se ajoelhe aí onde você estiver e nós vamos falar com Deus, então. Amado e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela semana que se inicia. Muito obrigado por termos esse privilégio de estar aqui na sua casa, na sua presença. Muitos estão nas suas casas também, mas com certeza estão na sua presença. Obrigado, Deus, por ser um Deus que nos direciona, por ser um Deus que nos prepara para mais uma semana. Nós já sabemos das lutas que vamos enfrentar, mas nós precisamos da sua misericórdia, Deus, para estar conosco, nos orientando, para que a gente não perca a direção, para que a gente não fique desesperado. Sabemos que nesse mundo teremos muitas aflições, mas sabemos que o Senhor é o nosso Deus em quem podemos confiar. Obrigado, Deus, pela nossa saúde e abençoe aquelas pessoas que estão com a saúde debilitada, Senhor. Nós sabemos de muitas pessoas por quem estamos orando e mesmo na nossa família por muitas pessoas que estão necessitando do seu amparo. Obrigado, Deus, mais uma vez. Abençoe o nosso pastor. Hoje ele vai trazer uma mensagem, com certeza que vai engrandecer a nossa alma, o nosso espírito. Mas também abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão desesperadas, Senhor, e que não buscam o Senhor. Olhe por elas, Senhor, tenha compaixão. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, oferecendo ao Senhor a nossa adoração. Amém, Senhor. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Vamos ter agora os nossos momentos de louvor. Aproveite esses momentos para lembrar, recordar de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. E expresse a gratidão através dos cânticos. Vamos cantar Frágil Embarcação. Quando a vida exige além daquilo que eu posso dar, quando as lutas se transformam em batalhas, e quando chego ao meu limite e começo a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei guiar sozinho a minha nau, mas cada
Cada vez mais longe as ondas me levarão. Em meio à cruel tormenta, Cristo estendeu sua mão e logo veio a calmaria e paz. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará e mais uma vez o mar vai se acalmar. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará e mais uma vez o mar vai se acalmar. A próxima música sugere uma série de compromissos que você pode adotar no seu dia a dia com Deus. Preste atenção na letra da música de hoje em diante. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és
O Santo Espírito desceu. Hino número 157. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Colocar em primeiro lugar pode ser difícil. O que podemos aprender com o jovem rico, que se recusou a colocar Deus em primeiro lugar? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. As palavras de Jesus para o jovem podem ter frustrado as expectativas de alguns de seus discípulos. Por que Jesus não tirou vantagem da riqueza e poder do jovem rico para promover sua causa? Por que ele arriscou perder essa oportunidade? O resultado foi exatamente o que temiam. Ao ouvir as palavras de Jesus, o jovem rico retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mas Jesus, o criador e proprietário de todas as riquezas, estava mais preocupado com a vida eterna do jovem rico do que com sua riqueza transitória. Com tristeza na voz, Jesus explicou aos seus discípulos que seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ficaram chocados ao ouvir o quão difícil seria para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, quem pode ser salvo? Eles perguntaram. A resposta de Jesus esclareceu a questão. Assim como todos nós, as pessoas ricas também precisam de um milagre para serem salvas. Jesus disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.
A riqueza em si não é ruim. O desejo de acumular riquezas é uma afeição original de nossa natureza, implantada ali por nosso Pai Celestial para fins nobres. Mas quando passamos a acreditar que a riqueza é resultado do nosso trabalho e que ela nos protegerá, nos dará poder ou um bom futuro, então se torna uma maldição. O jovem rico não percebeu algo simples. A experiência da salvação e a conexão plena com Deus e com a humanidade requerem a disposição de doar todas as nossas riquezas, por menores que sejam. E às vezes, quando Jesus percebe que as riquezas podem nos prejudicar, deteriorar nossa saúde, relações familiares e até nossa vida eterna, ele gentilmente nos convida a abrirmos mão delas. Mas ele nunca nos obriga. Jesus não nos exige nenhum sacrifício real. Somos convidados a renunciar apenas àquilo que não nos acrescenta. Estamos apenas substituindo o menor, o mais inútil, por algo maior e mais valioso. Todas as considerações terrenas e temporais devem ser subordinadas ao superior. A Bíblia se refere a esta experiência como Shalom, que significa total harmonia e paz com Deus, com a humanidade, consigo mesmo e com a natureza. Colocar Deus em primeiro lugar significa colocar nossa riqueza em segundo lugar. A generosidade é uma característica não negociável no reino de Deus, com consequências eternas. O jovem rico se recusou a colocar Deus em primeiro lugar. As consequências foram terríveis para ele e para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos inspira a colocar seu reino em primeiro lugar, enquanto o exemplo do jovem rico serve de aviso para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com você para mais um culto, onde vamos estudar a palavra de Deus, né? Não vai ser um sermão, vai ser um estudo. E todo domingo nós estamos avançando em vários estudos, tirando todas as dúvidas que você tiver sobre a palavra de Deus. Mas além do domingo, agora você vai ter também às terças-feiras, começando essa semana, uma classe bíblica via Zoom. Porque no caso aqui você não tem como fazer perguntas, tirar as dúvidas, né? E agora nessa classe bíblica via Zoom, você tem como agora falar, conversar, convidar amigos, participar e ter assim uma interatividade. Então convido a pessoas que você conhece e queiram aprender da palavra, que você possa ser essa ponte, trazendo pessoas que não conhecem ainda a palavra, para que possam estudar a palavra. E que Deus te use para isso. O estudo de hoje é uma série, né? Hoje é a primeira parte dessa série, é sobre batismo do Espírito Santo e dom de línguas. E é muito bom a gente entender isso na Bíblia para não ter dúvidas. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que batismo no Espírito Santo, ele aparece 7 vezes na Bíblia. E nenhuma dessas vezes a palavra batismo do Espírito Santo é dito. Isso significa falar em línguas. Em nenhum desses textos, está aí para você ver na tela, os 7 textos, em nenhum desses textos, Jesus afirma, olha, quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas. Vamos ver os textos. Mateus 13, verso 11. Em verdade, verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E apenas isso. Em nenhum momento fala de dom de línguas. Marcos 1, verso 8, batizará com o Espírito Santo. Atos 1, verso 5, vós sereis batizado com o Espírito Santo. Lucas 3, 16, esse vos batizará com o Espírito Santo e fogo. João 1, verso 33, vi descer o Espírito Santo e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui tem um ponto interessante. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, está falando de Jesus. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, e é esse que batiza com o Espírito Santo. Qual pessoa Jesus abençoou que falou em línguas? Qual o milagre que ele fez, através do seu poder, que falou em línguas?
Então, em nenhum desses textos, né, Atos 11, verso 15, 17, novamente, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em nenhum desse texto determina, olha, batizar com o Espírito Santo é falar em línguas. E aí o último, 1 Coríntios 12, verso 13, em um só Espírito todos nós fomos batizados, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Só. Todos nós fomos batizados. E não quer dizer que esse todos nós falou em línguas. Até porque a Bíblia diz que os dons são diversos. Então, existem 7 textos que falam sobre batismo no Espírito Santo e nenhum fala qual é o sinal, ou que esse sinal é falar em línguas. O primeiro texto que começa a falar sobre línguas está em Marcos 16, 16 e 17. Esse é o primeiro texto da Bíblia que começa a falar desse assunto. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. E o que é aqui falar novas línguas? Aí você tem que ir no original grego. E quando você vai no original grego, você percebe que o texto deixa bem claro que tipo de língua é. Algumas pessoas dizem que essa é a língua dos anjos, então, uma língua do céu. Outras pessoas dizem, não, é da terra. Bem, o texto já define isso. E define na palavra novas. A palavra novas aí, ela tem 2 no grego. Uma quer dizer neós, a outra é kainós. As duas traduzidas por novas, só que neós é no sentido de tempo, quer dizer, olha, nesse tempo apareceu uma língua nova, totalmente desconhecida, que seria o sentido de novas línguas que as pessoas normalmente falam. Só que ali em Marcos não se usa neós, se usa kainós, e kainós é língua conhecida. É língua que existe na terra, não é uma língua do céu que ninguém nunca ouviu falar. Então, em Marcos, que é o primeiro texto que fala de novas línguas, a palavra nova deixa bem claro que é uma língua conhecida. Não dá para traduzir esse texto como uma língua desconhecida, sobrenatural ou celestial. E o segundo texto, que é a nossa base de hoje, é Atos capítulo 2, que é um dos textos mais debatidos sobre dom de línguas. E é interessante o comentário do evangelista americano Billy Graham. Ele, em um dos seus escritos, um estudo cuidadoso da passagem em Atos 2 indica que as línguas eram idiomas conhecidos, compreendidos pelos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Esse evangelista Billy Graham, ele não é adventista, ele é um evangélico. E ele já define. Mas o texto também define que tipo de língua era. A primeira coisa que eu quero conceituar com você é essa questão de quantos falaram em línguas. Foram 12 pessoas, foram mais de 12 pessoas, foram só os apóstolos, ou foram outras pessoas que estavam ali com os apóstolos? Quantas pessoas falaram em línguas? Em Atos 2, verso 1, começando a análise desse capítulo, quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui diz que todos, mas não dá a quantidade. Só que em Atos capítulo 1, verso 15, diz, num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então, esse todos é mais que 12. Não era só 12 pessoas, não foram só os discípulos ou os apóstolos que falaram em línguas. Mais pessoas estavam ali reunidas, porque Jesus disse, olha, fica aí na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E essas pessoas ficaram ali orando, todas juntas. E agora o poder veio, mas não só sobre os apóstolos, sobre todos que estavam reunidos. E o verso 2 e 3 diz, de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados.
E todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como língua de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então, todos que estavam ali, todos foram tocados por esse poder e todos começaram a falar novas línguas. Então, quantos eram? Mais de 12. Não sei se eram 120, porque o autor diz mais ou menos aí, para aproximadamente 120, mas eram mais de 12. E o texto deixa bem claro, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Mas o verso seguinte diz, estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações. E quantas nações tem no mundo? Bastante. É claro que naquela época, não era tão amplo como agora, porque esse contato América com a Europa não era tão fácil. Esse contato Oceania com a Europa não era tão fácil. Esse contato Ásia com a Europa não era tão fácil. Mas com certeza era mais de 12. Eram várias nações. E o texto diz que todos os judeus que moravam nessas nações, que vieram de longe para assistir, muitos vinham para a Páscoa e já ficavam para o Pentecostes. Todos ouviram esses discípulos, esses apóstolos, falarem na sua língua. E quando você continua o texto, surge uma pergunta. O milagre foi no falar ou o milagre foi no ouvir? Alguns questionam isso. Não, o milagre foi no ouvir. Outros dizem, não, o milagre foi no falar. Qual é o certo? No falar ou no ouvir? Analisando o texto, nós também temos essa resposta. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados. Essa palavra é importante. Ficaram admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Olha só outra parte importante. A multidão ficou admirada e espantada. E comentava, estas pessoas estão falando, essas pessoas que estão falando são da Galileia. Elas são humildes, elas nunca estiveram lá na minha terra, elas nunca foram tão longe, elas não estudaram o suficiente para saber a língua que eu falo lá na nação que eu moro. Por isso eles estavam admirados e espantados. Aí vem o texto que leva muitos a achar que foi no ouvir, porque o texto diz, Atos 2:9, como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Então você tem um texto que diz, olha, eles estão falando outras línguas. Aí você tem um texto que diz, olha, eu estou ouvindo falar outra língua. Então por isso que alguns dizem, não, milagre foi no ouvir. Outros dizem, não, milagre foi no falar. Qual é o certo? Se você contar as nações que fala no texto, pelo menos você tem 15 nações, mais que 12. Aí já é uma evidência que não foram apenas 12 apóstolos que falaram em línguas. Haviam mais pessoas falando. Porque se fosse 12, todos, como diz o texto, não ouviriam falar na sua própria língua. E o texto diz que todos ouviram. Então, pelo menos os 15 citados aí, ouviram falar na sua língua. Então, pelo menos 15 falaram em outras línguas. Então, foi mais que 12. Mas aí voltamos ao nosso debate. O milagre foi no falar ou o milagre foi no ouvir? E outra coisa interessante é que eles entendiam o que estava sendo falado. O verso 11 confirma isso. E como é que todos estão ouvindo esta gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Por que eles sabiam que eles estavam falando a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Porque eles estavam entendendo. Não precisou de intérprete. Os discípulos falavam e eles já interpretavam, porque estava falando a língua
da terra onde eles moravam. Bem, o judeu morava lá na França e um dos discípulos começou a falar francês. Bem, como eu moro na França e entendo de francês, ao falar francês perto de mim, eu vou entender tudo. Mas, pastor, se o milagre foi no ouvir, ele já entendeu tudo, porque já estava ouvindo, né? O milagre foi no falar ou foi no ouvir? Vamos esclarecer isso. E esse texto agora esclarece. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será isto? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. E essa frase é importante: esse pessoal está bêbado. Bem, se o milagre é no ouvir, eu estou falando português, e o Lael está ouvindo aqui na minha frente em japonês. Quem está bêbado? Eu ou o Lael? Eu estou falando português. O Lael está entendendo japonês. Quem você acha que está bêbado? Eu ou o Lael? É o Lael, porque eu estou falando a minha língua. Eu sou brasileiro, falo português. Se o Lael está entendendo japonês, quem está bêbado é quem? Lael, é ele. Mas eles disseram: não, o povo está bêbado, porque está ouvindo. O milagre foi no ouvir? O milagre foi no falar. Porque se o milagre fosse no ouvir, a multidão seria acusada de estar bêbado. Como aqui, o Lael seria acusado de estar bêbado. Porque se os discípulos estão falando hebraico e o povo está entendendo em outras línguas, quem estaria bêbado seria a multidão. Mas o texto não diz isso. O texto diz que eles disseram que quem estava bêbado? Os discípulos. Olha, eles estão falando aí um negócio diferente aí, mas é porque eles estão bêbados. Então, o milagre foi no falar. Essa parte deixa bem claro. Por isso eles disseram: esses discípulos, eles estão bêbados. Então, o milagre foi no falar. Não foi só 12 pessoas. E eram línguas o quê? Conhecidas. Por quê? Porque eles entendiam o que os discípulos estavam falando. E agora nós já temos um quadro mais fácil. Eu comecei a falar japonês. O Lael, que veio do Japão, entende tudo de japonês. Agora, quando eu falo japonês, ele entende. Por quê? Porque ele morou lá, ele conhece a língua. Precisa de intérprete? Então, naquela situação, não precisou de intérprete. Porque cada um ouviu falar na língua do local aonde morava e ele já conhecia aquela língua. Esse foi o milagre do dom de línguas. Não é língua de anjos. É simplesmente línguas conhecidas. Outro argumento para isso é a própria palavra em grego, glossa. A palavra glossa é traduzida por língua. Só que em toda a Bíblia, a palavra glossa é língua conhecida. Em nenhuma parte da Bíblia no Antigo Testamento, pelo menos na Septuaginta, que é a Bíblia em grego, ou no Novo Testamento, a palavra glossa é usada para uma língua estranha, desconhecida, celestial. Em todo o Novo Testamento e Antigo Testamento, glossa é só para a língua conhecida, da terra. Então, como é que, de repente, alguém pega esse termo e diz que é uma língua desconhecida, celestial, baseada em quê? Eu tenho que respeitar a Bíblia. Eu tenho que respeitar o que ela diz. Um texto fora do contexto é um grande pretexto. Então, no próprio contexto bíblico, deixa bem claro que é uma língua conhecida, da terra. E a palavra no grego também afirma a mesma coisa. E não é só essa palavra. Existe uma outra, dialectos. Do português, a gente tem dialeto. E essa palavra dialectos está em Atos capítulo 2, verso 6, e em Atos capítulo 2, verso 8. E dialectos é língua o quê? Conhecida.
Então, meu amigo, não tem base bíblica para você dizer que dom de línguas é língua de anjos. Ah, mas lá em 1 Coríntios 13 diz ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos. Mas ali o autor está fazendo um exagero. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, quem é que conhece toda a ciência? Quem é que conhece todos os mistérios? Ninguém, só Deus. Ali é um exagero. Aí eu vou pegar esse exagero e colocar como regra, como princípio, como doutrina. Isso está errado. A gente não tem base bíblica para isso. Aí vem uma outra pergunta. Mas, pastor, e essa pergunta é difícil. Já me fizeram essa pergunta. A minha mãe falou em línguas. O meu pai falou em línguas. E aí, você fala o quê para uma pessoa dessa? Porque se você for muito claro, muito direto, né, vai ser até ofensivo. Eu digo, irmão, o que ela falou, eu não sei. O que seu pai falou, eu não sei. Uma coisa eu digo, na Bíblia, é língua conhecida. É língua da terra. Não existe língua dos céus. Não nesse contexto de dom dado por Deus através do Espírito Santo. E o que foi Atos 2? Não foi só algo evangelístico, porque a gente sabe na história, lendo todo o capítulo, que ali Pedro pregou e foram batizados 3.000 pessoas. Mas não foi só isso. Jesus subiu os céus. Só que disse, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que isso significava? E o livro Atos dos Apóstolos, página 38, diz, a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deveriam esperar antes de iniciarem a obra que lhes for ordenada. Ao transpor as portas celestiais, isso está em Salmo, capítulo 24. Ali você tem a entrada de Jesus no céu, em Salmos, capítulo 24. Foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, tão logo Jesus foi entronizado, tão logo ele recebeu todo o poder do céu e da terra, tão logo ele recebeu toda a autoridade, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento do Espírito Santo, como diz aí, o derramamento pentecostal, foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido aceita. Então, derramar o Espírito Santo simbolizava o quê? O sacrifício de Cristo foi aceito no céu. Tudo o que ele fez foi confirmado. A nossa salvação está garantida. Ele agora está entronizado. Ele agora foi exaltado e recebeu toda a autoridade. E esse que recebeu toda a autoridade agora está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus estava confirmando isso. Discípulos, apóstolos, está confirmada a salvação de vocês. Não precisam ter mais medo. A salvação de vocês está garantida. E eu agora sou o intercessor de vocês. E agora eu sou o advogado de vocês. Eu estou aqui no céu para beneficiar vocês. E a confirmação disso, que agora eu estou derramando o meu Santo Espírito sobre vocês. E vocês vão ficar cheios de poder. Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder do céu e da terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Esse foi o objetivo de Atos capítulo 2. Esse foi o principal objetivo. Porque esse objetivo não serviu apenas para os apóstolos, esse objetivo não serviu apenas para os discípulos, esse objetivo não serviu apenas para a igreja naquela época, esse objetivo também serve para nós hoje. Você pode ter a certeza que aquele que tem todo o poder,
aquele que é o teu Salvador, aquele que é o teu Rei, está no céu como sacerdote, como advogado, intercedendo por você. Que o poder dele está à sua disposição. Que você não precisa ter dúvidas, você pode ter certeza. Certeza da sua salvação. Certeza que Deus vai te usar. Certeza que Deus pode te curar. Certeza que Deus pode resolver todo e qualquer problema na sua vida. Porque aquele que tem todo o poder está com você todos os dias. Ontem eu fazia uma visita. Fui visitar o Edson e a Rose. E ao chegar lá, conversando com a Rose, ela disse: pastor, eu não falei para a igreja, e hoje até postei no grupo da igreja. Eu já fui curada de um câncer, agora tive câncer de novo. Ele estava em 3 partes do meu corpo, mas em 2 partes sumiram. E o médico disse: olha, não sei o que aconteceu, câncer não some, mas já que agora só tem no teu pulmão, então vamos operar o pulmão. E aí ele foi operar meu pulmão, e quando eu acordei, ele disse: olha, não tirei nada. Mas por quê? Porque quando eu olhei para o seu pulmão, está tudo tomado. Ele já se espalhou para, diafragma, e aí talvez eu tivesse que tirar muita coisa e não seria bom para você. Então a gente vai fazer, vamos analisar, fiz uma biópsia, eu vou analisar que tipo de câncer é direitinho, e aí nós vamos ver o melhor tratamento. Gente, quando você recebe uma notícia dessa, você não pode mais ser operado de um câncer, já se espalhou, você se abala. Você se pergunta: Deus, o que eu faço? Você se pergunta: o que vai ser da minha família? E a Rose fazia esses questionamentos. Eu dizia para ela: olha, Jó também questionou, a gente questiona. Jó questionou: por que eu estou passando por isso? Me explica esse negócio aqui. Mas uma coisa eu disse para a Rose: confia. Simplesmente confia. Já sumiu 2? Pode sumir um 3º também. Confia. Sabe por que eu devo confiar? Por causa disso. Porque o meu rei está lá no céu. E ele não é só meu rei, ele é meu intercessor, ele é meu sacerdote. Ele é meu advogado, ele é o meu Deus. E esse que deu poder aos discípulos para converter 3.000 pessoas, para curar pessoas, como Pedro logo depois vai curar o paralítico, ele tem poder para te dar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para te libertar. E Ele mandou o seu Santo Espírito, que está hoje na terra, que quer morar em você e quer fazer uma grande obra na sua vida. Naquele dia, em Atos 2, Jesus confirmou para a terra que você não está sozinho nem na terra, e você não está sozinho nem no céu. Porque na terra tem um Deus chamado Espírito Santo à sua disposição, e no céu tem um Jesus Cristo intercedendo por você perante o Pai, à sua disposição. Alguém por você que não falta. Então confia. Que Deus te abençoe. Há um suave espírito entre nós. Vamos cantar este hino para terminar. Há um suave espírito entre nós. Espírito de Deus adorado,
doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e Queridos, não esqueça de orar por aqueles que estão com Covid. Nós temos a esposa da Juliana, né, que está hospitalizado. Nós temos o nosso diretor, ancião também da igreja, o Emerson, que também está hospitalizado. Nós temos vários irmãos, né? Alguns não são irmãos da igreja, mas são familiares ou amigos de irmãos. Vamos orar junto por essas pessoas. Nós temos pastores, né? Hoje o pastor Eliezer, ele foi entubado, né? Já estava no UTI, mas agora foi entubado. Então nós estamos orando também por ele. Vamos orar juntos, né? Para que o poder de Deus possa atuar nessas vidas e curar. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado porque o seu poder está à nossa disposição. E o Senhor quer nos usar para que através de nós pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam aprender as suas verdades, pessoas possam ser libertas do pecado e do mal. Derrama o seu Santo Espírito sobre a tua igreja, ó Pai. Mas isso não vai acontecer se a sua igreja não estiver unida em oração. Abençoe para que a tua igreja possa estar mais de joelho. Abençoe para que a tua igreja possa sentir a necessidade do Espírito Santo diariamente na sua vida. Querido Deus, nós temos o Espírito Santo na terra e Jesus Cristo no céu. E assim, ó Pai, que possamos ter a certeza que não estamos sozinhos, que podemos crer, que podemos confiar. O teu poder vai agir e seremos abençoados, beneficiados e glorificados através da tua graça em nós. Usa cada um dos teus filhos no ministério, no dom que o Senhor tem derramado sobre cada um deles. Abençoe a tua igreja durante essa semana, para que possamos ser luz em meio às trevas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. Quarta-feira, então, teremos o nosso culto novamente.